quando o uso de drogas leva o dependente químico ao extremo e ele vira morador de rua. Olá, sejam todos bem-vindos. O nosso assunto hoje é um pouco mais sofrido, podemos dizer assim. Quando o uso de drogas leva o dependente químico ao extremo e ele passa a morar na rua. Existem outros extremos que o uso de álcool ou de outras drogas pode levar um dependente, como a prostituição, ao crime. Todas essas situações levam tanto a família quanto ao próprio dependente a grande sofrimento. Mas hoje nós vamos falar sobre o extremo de morar na rua. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E se você ainda não é inscrito no canal, está só passando aqui, eu aproveito e convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber o aviso quando for postado um vídeo aqui no canal. Às vezes acontece de uma família me procurar para saber o que fazer com o seu familiar que foi morar na rua. E como eu já falei em outros vídeos, não podemos esquecer que a grande maioria das pessoas que são dependentes de álcool ou de outras drogas, que vivem na rua, têm uma família. Existem casos até que são profissionais que, devido ao uso de drogas, largou tudo em sua vida, família, trabalho, e foi morar na rua. Mas antes do uso de drogas, eles não eram como nós os vemos hoje. Pessoas sujas, maltrapilhas, morando na rua. Além de sujos e maltrapilhos, entorpecidos e alheio à própria vida. A dependência da droga os levaram a esse extremo. O uso de drogas, aos poucos, vai tirando tudo do dependente. Trabalho, estudo, família, autoestima, pudor, autovalor, autorreferência, a identidade, a dignidade de ser gente, onde ele não se incomoda mais com nada. E o pior é que muitos dependentes vivem na negação, pensam e dizem que não são dependentes, porque ainda não chegaram a esse extremo. Mesmo escutando que a doença é progressiva, mesmo sentindo na pele que a doença é progressiva, porque antes ele conseguia ter o controle sobre o seu uso e mantinha suas atividades, mas depois que a dependência se instalou, ele perdeu o controle e com isso a autonomia sobre a sua própria vida, mas ainda vive no autoengano de que são diferentes. E até a pessoa que é dependente sair da negação, ela pode levar anos, principalmente se ela ainda consegue trabalhar e mesmo que precariamente pagar as contas de casa. Às vezes eu escuto a esposa falar: meu marido usa droga há anos, mas ele não quer tratamento, porque ele diz que não precisa, mas também não quer parar. A negação deixa ele cego. E ele fala que a droga não lhe atrapalha em nada. E esta mesma negação que pode levar o dependente ao extremo, porque com o passar do tempo, ele vai aumentando o uso até não conseguir mais trabalhar. E quando consegue um emprego, não consegue se manter no mesmo. Falta mais do que vai, tanto pelo uso como pelo pós-uso. Lá no começo, ele conseguia ir trabalhar tanto no uso como virado, como eles falam, que é quando eles passam a noite no uso e vão direto trabalhar. Mas quando o consumo de drogas aumenta, eles não dão conta de passar a noite no uso e depois ir trabalhar. E assim, acabam não conseguindo dar conta de trabalhar para pagar as contas e a droga de abuso. Com isso, muitos começam a vender os seus pertences e objetos pessoais, ou a fazer dívidas para manter o uso. E dentro de casa começa a se tornar uma situação insustentável. Há casos em que a família, por não encontrar uma outra alternativa e também por estar muito adoecida, não permite que o dependente continue mais morando em casa.
Mas, por outro lado, em boa parte dos casos, o próprio dependente chega ao extremo de ele mesmo sair para morar na rua. E, infelizmente, isso não depende da condição social, familiar, cultural ou qualquer outra condição que seja. Depende apenas em que grau a doença dele se encontra. Quando o dependente químico chega ao extremo de ir morar na rua, ele já perdeu o seu senso de julgamento. E em alguns casos já está com a parte cognitiva comprometida e com outras patologias, além da parte fisiológica e psicológica. E é quando chega a esse extremo que as famílias não sabem mais o que fazer. E muitas não querem mais fazer nada, porque não tem mais estrutura para fazer nada. Já fizeram tudo o que estava ao seu alcance. E quando chega a esse extremo, não tem mais jeito? Eu posso dizer, com a experiência que eu tenho em atendimento a pessoas dependentes de álcool ou outras drogas, e tenho visto e acredito que sempre tem jeito. Eu já atendi dependente, morador de rua, morador da Cracolândia, que saiu direto da Cracolândia para a internação, por livre e espontânea vontade, sem ao menos a família saber, porque não tinha mais contato com a família. E já não tinha contato já há muito tempo. É um caso difícil de acontecer? É, mas pode acontecer. E eu estou comentando aqui para você saber que sempre pode ter jeito. Quando o dependente químico chega a esse extremo, você tem duas opções. Ou você deixa ele morando na rua, entregue à sua própria sorte, ou melhor dizendo, entregue às drogas, ou você procura uma internação involuntária. O fato é que qualquer dependente que continua na negação e não busca um tratamento para parar com o uso de drogas, ele pode chegar a esse extremo e pode virar um morador de rua. Mas já ouvi muitos relatos de dependentes de álcool e outras drogas que ficaram morador de rua devido ao uso e conseguiu sair dessa situação. E hoje vive uma vida de sobriedade. Por isso, é comum ouvir relatos de pessoas que renasceram quando parou de usar drogas. E alguns contam a sua vida a partir do dia que parou de usar droga, porque vive uma nova vida. Alguns veem esse extremo como o seu fundo de poço. Outros não chegaram a esse extremo, mas consideram a situação de perda e degradação que passaram como sendo o seu fundo de poço. E geralmente, quando ele chega a esse extremo, ele decide o que ele quer fazer. Ele se dá conta que vai perder o que ainda lhe resta, que é a própria vida. E diante da vida e da morte, a grande maioria, graças a Deus, escolhe pela vida e consegue de uma maneira ou de outra buscar ajuda. Mas outros não têm força para buscar ajuda. Recentemente, eu perguntei para um dependente que ficou morador de rua se ele queria uma internação. Ele disse que não queria. E aí eu perguntei se ele queria morrer. Ele respondeu que não. Então eu perguntei para ele, por que então ele estava se matando no uso de drogas? Ele me respondeu que não sabia. Então, quando eu conversei com ele, ele não estava no uso. Ele tinha usado durante a noite. Né? E é assim que o dependente químico vai se matando aos poucos, sem ter noção exata do que ele está fazendo na sua autodestruição. Por outro lado, a família adoecida também não encontra solução. E quando não se encontra a solução, o melhor caminho é buscar uma ajuda profissional. Buscar uma ajuda profissional para receber uma orientação e tentar encontrar uma solução. Sabemos que existe um caminho que leva o dependente químico ao extremo. Esse caminho, ele vai deixando um rastro de desequilíbrio emocional em toda a família. Por isso a família precisa buscar ajuda para si, antes mesmo de pensar em buscar ajuda para o dependente, para se fortalecer e poder ajudar o dependente.
Embora a primeira preocupação é sempre buscar o tratamento para o dependente, que quase nunca aceita no primeiro momento. Então, não vamos desanimar, porque sempre pode ter um jeito, independente do estado em que a pessoa que é dependente se encontra naquele momento. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Curta, compartilhe. É o seu compartilhamento, o seu curtir, que ajuda essas informações a chegarem a outras famílias. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.